Olá pessoal, e sejam bem-vindos a mais um episódio de Pokéfactos, o programa onde falamos de várias curiosidades do mundo Pokémon. Eu sou o Dani e hoje vamos celebrar o dia de São Valentim com um tema especial. Chega de conversa fiada, estás aqui para a lição de hoje? Lição? Sobre o quê? Procriar? Reprodução Pokémon! Apesar de parecer um jogo simples e a alguns níveis o ser, Pokémon pode ser também bastante complexo, especialmente nas suas atividades post-game, e uma das mais comuns é breeding, seja para criar o Pokémon perfeito, obter um Shiny muito desejado ou apenas reproduzi-los para troca. Mas então, o que é o breeding? O breeding, ou reprodução, acontece quando dois Pokémons compatíveis são deixados no Daycare Center ao mesmo tempo e acasalam, criando um ovo. Quando isto acontece, o responsável pelo Daycare Center costuma avisar, seja através de telefonema, Pokégear ou estando apenas à porta do Daycare, dependendo da geração. Existem 15 grupos de ovos, dos quais 14 podem reproduzir-se, e normalmente o processo é bastante simples, desde que sejam de sexos diferentes, dois Pokémons da mesma espécie ou grupo de ovos podem acasalar. Por exemplo, um Charizard fêmea e um macho, ou um Charizard e um Dragonite, apesar de existirem algumas exceções. A primeira é o grupo de ovos desconhecidos. Os Pokémons deste grupo nunca poderão reproduzir-se, e existem dois tipos de Pokémon predominantes neste grupo. Todos os Pokémons bebê e todos os lendários, com a exceção do Manaphy e Phione, e ainda o Unknown e estranhamente a Nidorina e a Nidoqueen. A segunda é o grupo Ditto. O Ditto pode reproduzir-se com qualquer Pokémon, desde que este seja compatível para reprodução. E por fim, todos os Pokémon sem sexo que não sejam lendários, que só podem acasalar com um Ditto. Bem, após escolherem os Pokémons que querem que acasalem, o processo resumir-se-á à simples matemática. Quando dois Pokémons compatíveis são deixados no Daycare Center, terão uma probabilidade percentual entre 20% e 70% de produzir um ovo a cada ciclo de 255 passos. Mais concretamente, se os Pokémons forem da mesma espécie, mas de treinadores diferentes, terão uma probabilidade de 70% de criar um ovo por ciclo. Se forem da mesma espécie e mesmo treinador, essa probabilidade desce para 50%. O mesmo acontece se forem de espécies diferentes e treinadores diferentes. E a menor probabilidade de reprodução acontece quando os Pokémon são de espécies diferentes, mas do mesmo treinador. Todas estas combinações gerarão ovos, apesar de algumas demorarem mais ciclos que outras. Para receber o ovo, basta terem vagas disponíveis na party e falar com o responsável do Daycare Center. Agora que já têm o vosso ovo, a pergunta é: quando é que ele chocará? Bem, novamente, irá resumir-se a ciclos de passos. Quantos ciclos dependerá do grupo de ovos a que pertence o Pokémon. Por exemplo, o Pokémon que necessita de menos ciclos para chocar é o Magikarp, necessitando apenas de 5, enquanto o maior número de ciclos é 40, que inclui Pokémons como o Axew, Gumi ou Larvitar. Contudo, existem formas de acelerar os ciclos. Por exemplo, se tiverem na party um Pokémon com a habilidade Flame Body ou Magma Armor, este fará com que cada ciclo conte por 2. Além disso, na sexta geração, podem também usar O-Powers para reduzir o número de passos em cada ciclo. Os ovos chocam automaticamente assim que os ciclos chegam ao fim. E agora, a questão é: o que está no ovo? O Pokémon que sairá do ovo será sempre a forma evolutiva mais baixa do Pokémon fêmea que acasalou, ou o Pokémon que não era o Ditto, caso tenham usado um Ditto no processo. Existem apenas duas exceções a esta regra. A primeira é o Manaphy. Caso o Manaphy acasale com um Ditto, o resultado será sempre um Phione. E a segunda são todos os Pokémons bebés introduzidos na quarta geração, que só podem ser obtidos caso os pais acasalem com um incenso. Por exemplo, se um Marill e um Azumarill acasalarem-se em incenso, o resultado será um Marill, mas caso um deles tenha em sua posse um Sea Essence, o resultado será um Azurill. Dependendo da geração, o Pokémon nascerá sempre a nível 5 ou nível 1. A natureza do Pokémon é sempre aleatória, mas caso queiram que o bebê nasça com a natureza de um dos pais, basta darem uma Everstone a um deles. A probabilidade de passagem depende novamente da geração. Na terceira e quarta geração, a probabilidade de Everstone passar a natureza da mãe é de 50%, mas em Heart Gold e Soul Silver, quem tiver Everstone terá uma probabilidade de 100% de passar a sua natureza ao bebê.
A partir da quinta geração, a Everstone passa sempre a natureza de quem a tiver ao bebê, independentemente de todas as outras condições. Normalmente, se o bebê puder aprender as habilidades de ambos os pais, a probabilidade seria 50-50 de passar qualquer uma das duas. Mas na quinta geração, foram introduzidas as habilidades escondidas, o que complicou um bocado o processo. Por exemplo, em Black and White, a habilidade escondida da mãe terá uma chance de 60% de ser passada ao filho. Mas a partir de Black and White 2, a habilidade da mãe, escondida ou não, terá uma chance de 80% de ser passada. Mas agora que já sabem que habilidade e natureza o vosso Pokémon poderá ter, quais serão os seus stats? Bem, isso depende realmente muito de geração para geração. Mas na sexta, pelo menos 3 IVs passarão sempre dos pais. É também possível usarem itens para passarem um IV específico. Contudo, se ambos os pais tiverem estes itens, um dos IVs do bebê será reduzido aleatoriamente. A melhor opção para passarem bons IVs dos pais é fazer um deles segurar um Destiny Knot. Isto permitirá passar 5 IVs em vez de 3, ou seja, 5 dos 12 IVs combinados dos pais passarão para o bebê. E finalmente, que ataques terá? Normalmente, assim que o Pokémon nasce, sabe todos os ataques que naturalmente saberia ao nível em que nasceu. Mas há também a possibilidade de ele nascer com ataques que só aprenderia mais tarde. Por exemplo, se 2 Charizard com o ataque Inferno acasalarem, o bebê Charmander nascerá com o ataque Inferno, apesar de naturalmente só o aprender a nível 46. Outro caso possível é o pai passar um TM ou HM que o filho pudesse aprender. Por exemplo, se um Charizard macho tiver o TM38 Fire Blast e a mãe também for um Charizard, o bebê Charmander nascerá com o Fire Blast. E por fim, há os ataques que só podem ser aprendidos por acasalamento. Estes são normalmente conhecidos como Egg Moves. Por exemplo, se o pai Dragonite souber o Outrage e acasalar com o Charizard, o bebê Charmander nascerá com o Outrage. Quanto à possibilidade de ser Shiny? Bem, isso fica para outro vídeo. Mas pronto pessoal, espero ter ajudado a esclarecer o que é o Breeding. Eu não sou de todo um expert nesta matéria, mas acho que os básicos estão todos aqui. E caso estejam curiosos e queiram saber mais sobre Breeding, vou deixar links para alguns artigos na descrição. Já sabem pessoal, se gostaram do vídeo não se esqueçam de dar like e partilhar, e se ainda não o fizeram subscrever ao canal, não custa nada e ajuda mesmo bastante. Muito obrigado por assistirem e feliz dia de São Valentim! Tchau!